This call is now being recorded. Comandita simples está aqui. Alimentação, comandita simples. A janela está aqui. Então, nós já fizemos aí, né? Cumprimos uma boa parte do nosso curso. Vimos a comandita coletiva, agora vamos ver a comandita simples. Né? São semelhantes, tem muita coisa assim a acrescentar, mas acontece que está na nossa ementa, a gente tem que dar ciência para vocês. Ok? Então, a sociedade em comandita simples. Aula 3 está aí. Né? Característica. A sociedade em comandita simples é caracterizada o quê? Pela existência de dois tipos de sócios. Os sócios comanditários e os comanditados. Nós vimos lá anteriormente. Sócios comanditários têm o quê? Responsabilidade limitada em relação às obrigações contraídas pela sociedade empresária, respondendo apenas pela integralização das cotas subscritas. Ok? É o que está dizendo aí. Né? Então, os sócios comanditários, ele responde apenas pela ação, pela quantidade de ações que ele possui. A gente conhece também que eles contribuirão apenas com o capital que eles subscreveram, não contribuindo de nenhuma outra forma para funcionamento da empresa, ficando o quê? Alheios, inclusive, da administração da empresa. Então, é uma importante característica aqui. Esse tipo de sócio, ele subscreve o capital, ele não contribui, não tem nenhuma contribuição relevante, ele é apenas um sócio e ele vai auferir as vantagens, os dividendos no final do exercício, quando for apurado aí o lucro ou o prejuízo da empresa. Tudo bem? E o que fala aqui embaixo, né, ficando alheios, inclusive, da administração da empresa, daquela. Né? Então, está aí. Já os sócios comanditados contribuem com o quê? Com capital e trabalho. Então, é importante a gente ter essa diferença, né? Que o sócio comanditário ele fica restrito como acionista. Ele não tem participação nenhuma na gestão da empresa, da administração. Agora, os sócios comanditados é diferente aí, como está sendo colocado claramente aí, né? Além de contribuir com o capital, você contribui também com a sua força de trabalho. Além de serem o quê? Além de serem responsáveis pela administração da atividade da empresa. Então, é importante a gente saber essa diferença entre sócio comanditado e sócio comanditário. O sócio comanditado, ele contribui com o capital e com o trabalho, com a administração da empresa. O comanditário, não, ele só contribui com o capital subscrito. Nós temos aí o sócio comanditado. Olha que coisa importante. Sua responsabilidade perante terceiros é ilimitada, devendo o quê?
saldar as obrigações contraídas pela sociedade. Olha que coisa séria aí a responsabilidade que tem o sócio comanditado, né? A responsabilidade dele em face de terceiro, ela é ilimitada. Então, ele está aí com o seu patrimônio aí vulnerável à baila. É um problema sério aí. Afirma a razão social da sociedade somente pode conter o quê? Nomes de sócios comanditados, sendo que a presença do nome de sócio comanditário faz presumir que o mesmo é comanditado, passando o quê? Passando a responder de forma ilimitada. Então, importante nesse caso aqui é que na razão social, no nome da empresa, tá certo? Deve conter apenas o nome dos sócios comanditados. Dos comanditários, não, porque os sócios comanditários, a responsabilidade deles ela está restrita ao número de ações. Agora, se a partir do momento que figurar na razão social o nome dos comanditários, dos sócios comanditários, aí ele vai passar a se responsabilizar de forma ilimitada pelas obrigações da empresa. Então, tem que tomar cuidado aí, né, nesse detalhe, nessa filigrana aí, que pode cair uma questão para confundir a cabecinha de vocês. Então, está aqui. A matéria sobre os sócios comanditados e comanditários, no que tange às comanditas simples, está aí contemplada no artigo 1045 a 1051 do Código Civil. Então, nós temos aí o 1045, né, que é mais uma forma de demonstrar a vocês que tudo que nós estamos falando está lastreado no Código Civil. Então, nós temos aí 1045 diz: na sociedade em comandita simples tomam parte sócios de duas categorias, como nós vimos lá atrás. Os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidárias e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota, ou seja, a cota aqui, leia-se ações, muito bem? É o que nós vimos anteriormente aí, só para ilustrar do ponto de vista legal aí, jurídico aí, do direito. O contrato social, ele deve discriminar os comanditados e os comanditários. Ok? Temos aí 1046, artigo do Código Civil, aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo no que forem compatíveis com as deste capítulo. Foi o que nós vimos lá na sociedade comandita em nome coletivo, né? E temos aí a sociedade simples, que estão aí imbricadas, estão aí relacionadas aí. Temos o 1047, diz o seguinte: sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de lhe fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão, nem ter um nome na firma social, sob pena de ficar sujeito às responsabilidades do sócio comanditado, que seria ter o quê?
a responsabilidade ilimitada. Então, é isso aí que nós vimos para mostrar a vocês que nós estamos aí fielmente ligados, simetricamente ligados ao Código Civil. Parágrafo único. Pode o sócio comanditário ser constituído procurador da sociedade para negócio determinado e com poderes especiais. Então, é uma vantagem, não sei se é vantagem por desvantagem, né? Essa possibilidade do sócio comanditário que está adstrito às suas funções apenas como acionista, o parágrafo único do artigo 1047 lhe possibilita ser o procurador da sociedade, né? Porém, você tem que não é com amplos poderes, mas por negócio determinado, né? E com poderes especiais para aquela determinação, para aquele negócio. Então, é isso que é importante a gente saber aí, e importante a gente ter essa peculiaridade, Rosilene, porque aí cai numa questão de prova aí, né? Porque a gente estava vendo até então o sócio comanditário, as suas funções adstrita ali apenas a subscrição do capital. Ele ficava ali meramente como sócio ouvinte, vamos colocar assim, e o sócio comanditado, que é o sócio atuante, o sócio que tem gestão, o sócio que administra, e também tem o quê? A responsabilidade ilimitada no que tange aos seus atos. Agora surge, nesse parágrafo único aí, uma possibilidade, uma situação em que o sócio comanditário ele pode ter uma função determinada dentro do contexto da empresa da sociedade comandita simples. Aí nós temos o artigo 1048, então nós temos que tomar cuidado com essas peculiaridades, porque é aí que o examinador entra para nos confundir aí, para deixar a gente numa situação aí complicada. Nós temos aí o artigo 1048, que somente após a verbada modificação do contrato produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário, em consequência de ter sido reduzido o capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Então, tem que averbar, caso haja aí uma redução do capital social, obviamente que vai reduzir a participação do sócio comanditado, aliás, do sócio comanditário, ok? E agora, essa redução de capital, obviamente, né, que os credores da empresa comanditada têm que ser aí respeitada essas obrigações. O fato de você reduzir o capital não pode deixar em detrimento os credores pré-existentes, ok? Então, é isso aí que nós temos que tomar cuidado com essas questões que sempre eles vão buscar essas pegadas aí, essas filigranas, para nos deixar numa sinuca de bico, usando aí uma expressão vulgar. Então, aí, o 1044, o sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e de acordo com o balanço. Então, o sócio, por exemplo, né, se houver uma necessidade de se fazer uma reposição de lucro, porque houve alguma situação desconfortável na empresa e ela pode
amargar um prejuízo e há necessidade de uma injeção de recurso, os sócios comanditários eles não têm a obrigação. Eles podem, de uma forma espontânea, fazer uma reposição de lucros através daqueles lucros que ele auferiu de boa-fé e de acordo com o balanço, mas não tem obrigação nenhuma. É o que está dizendo aí o 1049. No parágrafo único, diminuído o capital social por perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. Então, veja bem, se por uma infelicidade a empresa ir amargar prejuízo ou enfrentar alguma crise financeira, isso ensejar perdas supervenientes, não pode o comanditário receber o quê? Quaisquer lucros ou ser indenizado antes da reintegração, antes de reintegrar o quê? Antes de reintegrar o capital social, ou reintegrado aquele que seria aqui o capital social. Então, esse sócio comanditário ele tem que esperar a reintegração do capital, o ajuste do capital social, para que ele possa receber aí alguma coisa relativa ao lucro do empreendimento. O artigo 1050, no caso de morte do sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato, continuará com o quê? Com os seus sucessores, que designarão quem os representa. Lógico, isso aí já está no sangue de vocês, com a morte do comanditário, o sócio, né? São os seus sucessores que vão assumir aí e tal, e pode designar também um representante, caso, né, seja aí um sucessor que tenha uma idade, ou seja, incapaz, aí entra naquela questão que nós já conhecemos aí do incapaz, relativamente incapaz, um representante, um assistido, ok? Então, está aí. Artigo 1051. Dissolve-se de pleno direito à sociedade, por qualquer das causas previstas no artigo 1044, quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. Muito bem. Parágrafo único. Na falta de sócio comanditado, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar durante o período referido no inciso 2 e sem assumir a condição de sócio, ato de administração. Então, nós temos aí, no caso, né, de uma falta do sócio comanditado, que é o sócio que gerencia, que administra o negócio, o sócio comanditário ele pode nomear um administrador provisório. É o que está dizendo o parágrafo único aí. Ok? E o artigo 1044 está aqui. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no artigo 1033 e se empresária também pela declaração de falência. Então, vamos ver o 1033, tá?
E, se for uma sociedade empresária, ela se dissolve pela decretação de falência, que é, né, a decretação da morte da empresa, da morte da sociedade, coisa que ninguém quer que aconteça. Então, está aí, dissolve a sociedade aí tem aí as situações, as previsões para a dissolução da sociedade. Quando ocorrer, nós temos aí o vencimento de prazo de duração, salvo, né, que ela pode ter um prazo de um estabelecimento de prazo, né, para a sua vida útil, salvo ser vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Então, nós temos aí sociedades que são criadas por tempo determinado, ok? Por tempo determinado, então aí você tem aí, ela se dissolve quando esse tempo se findar. O consenso unânime dos sócios, você abre uma empresa, uma sociedade, e chega-se no final, você diz, olha, não vamos continuar porque esse negócio não dá, a gente vai acabar sendo mal sucedido, aí em um acordo, né? Num consenso unânime, você encerra as atividades da empresa. Aí, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar, entendeu? Então, a lei autoriza, tem aquele rol de determinação de funcionamento, né? E o parágrafo único ele foi revogado. É importante aqui a sociedade em comandita simples é aquela constituída por sócios que possuem o quê? Responsabilidade solidária, subsidiária e ilimitada. Muito bem? Então, aí, nós já vimos. E sócios que limitam a sua responsabilidade, a importância com que entra para o capital. A gente já viu isso aí. Os comanditados é que vão ter a responsabilidade subsidiária, ilimitada e solidária. Os comanditários se atêm apenas à importância do capital que eles entram para participar como acionistas. Tudo bem? A gente já viu também aqui os sócios que assumem a responsabilidade como editado, nós falamos aí. Tá bem? Aí nós temos aí, no Brasil, a lei número 350. Professor, Oi, volta um slide para mim rapidinho, por favor. um minutinho só. Parei. Pensei que você estava dormindo, Fuel? Tô não. Esse aqui? Isso aí, valeu, mestre. Esse, Fuel? Você está tirando fotografia aí, né? Isso mesmo, para depois anotar. No Brasil, a lei 3.150, de 4 de novembro de 1882, já falava dessa matéria, tá certo? A sociedade correspondida simples é a mais antiga das sociedades comerciais. É a guisa de curiosidade, né? Isso aí não vai se perguntar no Enem, não, no ENAD, né? Então, a sociedade em comandita simples é a mais antiga das sociedades comerciais e a sua origem se prende o quê? Ao desenvolvimento do comércio marítimo, ou seja, né, as expansões marítimas, as expansões territoriais. Quando as cidades do litoral mediterrâneo começaram o quê? A fazer o tráfico por via marítima, entendeu? Então, é uma sociedade muito antiga,
E, via de regra, foi o que nós falamos, né? As sociedades mais utilizadas hoje são as sociedades anônimas, regidas pela Lei 6.404 de 76, e as sociedades limitadas por responsabilidade limitada. Essas aí, comandita simples, sociedade coletiva, é mais para vocês saberem, como advogados, terem esse conhecimento e, se porventura, de uma forma maldosa ou examinadora, resolver fazer uma pergunta sobre essas empresas, essas sociedades. Mas, logicamente, que na ementa do programa, no conteúdo dos programas que vocês forem disputar um concurso público, vocês terão que olhar para ver se cai esse tipo de sociedade. Temos aí como as sociedades em nome coletivo, as em comandita simples são constituídas o quê? Mediante um contrato requerendo assim o quê? Pessoas capazes juridicamente de se obrigarem, né? Então, é uma coisa assim, vamos dizer, lógico. O direito é muito lógico, né? Ninguém pode colocar uma empresa que não possa se responsabilizar pelos seus atos, ok? E, como dito, nas sociedades em comandita simples, existem duas espécies de sócios, a gente já falamos sobre esses sócios, né? O comanditados e comanditários, né? Já falamos aí. Então, idênticos, já falamos também. Aqui. Já falamos também. Mas, para vocês terem a noção aí, comanditários, está aqui. Assim, usarão firma social, está aí também. Isso aí é mais uma redundância, mais para vocês terem um material para estudarem, ok? Mas todos esses assuntos que nós estamos passando aqui, nós já falamos sobre eles, ok? Então, não há necessidade da gente estar repetindo, não, ok? Eu vou até parar